Bem-vinda. Boa noite, Brasil. Boa noite. Estamos aqui com a Graciele Alves, mais um pó de rosa para todos vocês. Boa noite. É um Bem-vinda, Gra. prazer estar aqui com vocês. Agora eu vou deixar a Gra dormindo para me dar os recadinhos, né? Mais um pó de rosa, terminando, na verdade, o mês de março. Vamos fechar com chave de ouro com um tema muito, muito poderoso, que é direito da mulher. Mulher pode estar onde ela quiser. Com certeza. Mas vamos falar sobre isso e discursar bastante sobre alguns pontos muito importantes nessa evolução feminina, né, Gra? E foram muitos. Muitos. Vamos discursar em algumas nuances e vamos dar show. Fique com a gente. Inscreva no canal, siga a gente no Instagram. E vamos dar uma entrada aqui para os nossos patrocinadores. Fascinação Boutique, eu e Gra, estamos de Fascinação Boutique hoje. FF Semijoias, eu e a minha convidada, todas muito bem paramentadas de semijoias da Fabiane. Luxo. Olha o luxo. Da Fabiana, não. Da Fabiana, da Bia. Eu chamo ela de Bia. E da Flávia, muito obrigada. Edmar Coifer, né, Edmar? Edmar tem uma história bem interessante com ele. Edmar faz parte da minha vida. Muito obrigada, Edmar. Te amo. E hoje é casamento dele, um dia muito especial. Daqui a pouco estarei lá com ele. Clínica Equipe Saúde e Bem-Estar. Doutora Cristiane Campos, que novamente nos presenteou com uma maravilha dessa aqui das Irmãs na Cozinha. Muito obrigada, Cris, você sempre presente conosco. Obrigada, Irmãs na Cozinha, por essa perfeição que é a tábua de frios. Vale a pena, galera. Vale mesmo. Um cheiro, né, Gra? Daqui a pouco vamos degustar. Vamos. Cogumelo Buffet. Hoje a Glaucia fez uma coisa bem interessante pra gente, que ela fez um convite para todos vocês. Aí nesses bombons está escrito um convite para todos vocês participarem do Pó de Rosa. Muito obrigada, Glaucia, você brilha, você está sempre presente aqui conosco, seus doces são maravilhosos. Fê Cases, Fernanda, um beijo. Luquete Presentes, Marcela, com Pula Pirata hoje, vamos ter a nossa dinâmica na hora do tema principal. Muito obrigada, Marcela, por ser nossa patrocinadora oficial, com brinquedos maravilhosos. Janice Josafá, nutricionista, depois todo mundo precisa ir na Janice, porque é o tanto de coisa que a gente com certeza, com certeza. Obrigada, Joe, você mora no meu coração. Mega Fibra Indanet, muito obrigada, sem vocês nada disso seria possível. Produção, muito obrigada, gente, sem vocês nada disso seria possível mesmo. Nossos patrocinadores são demais, não são, Gra? Fala sério. Eles fazem parte, eles compram uma ideia, Gra, é tão interessante. E assim, um podcast na cidade é interessante, a gente traz muito criação de conteúdo, não é qualquer coisa aleatória que acontece. O Pó de Rosa vem para poder somar, isso mesmo, Gra. E hoje o Pó de Rosa é com essa maravilhosa Graciele Alves, advogada. Obrigada. Fiz uma pequena bio para ela e ela amou. Advogada, mãe, serena, perspicaz e fascinante. Quase que eu não dou conta de falar essa palavra, mas eu treinei. Porque ela é advogada, ela é doutora, eu tinha que ter uma palavra difícil. Dentro da jurisprudência dessa menina. Nossa, que profundo! Aqui a gente tem uma pessoa que adora falar profundo. Sério? Tu? Ô, gente, mas então... Eu convidei a Gra hoje, porque eu vou chamar ela de Gra, os meninos já estão chamando de doutora, Graciele, Álvares, não sei o quê. Eu chamo de Gra, porque a gente já conhece de outros carnavais. Muitos! Inclusive... Muitos carnavais, muitos. Coisas bem peculiares e pitorescas, mas vamos lá. Eu já não sei. Iniciamos a conversa aqui já falando de coisas bem legais, porque eu conheço a Gra tem muito tempo.
Bem-vinda ao Pod Rosa e obrigado por aceitar nosso convite, porque é assim um pouco inusitado, né? Chegar assim, te convidar para um podcast, falar sobre você, porque aqui no Pod Rosa a gente faz uma construção e desconstrução do nosso convidado. E você mais que depressa topou, porque é um desafio. Muito. É um desafio vir muito, aqui. As muito. pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de se expressar, de falar realmente o que sente. Aí chega aqui, dá um show, aí que no primeiro momento do convite é assim, eu não sei falar. Aí eu não sei falar, eu não dou conta de falar, eu não vou nesse trem, não. Aí depois que termina, eu falei assim, que dia que eu volto? Olha! É verdade, Graça, sinta-se à vontade. Eu te chamei porque nós estamos ainda no mês de março e eu precisava de linkar, de fechar esse mês de março com chave de ouro. E eu precisava muito de falar sobre os direitos da mulher, porque eu acredito que estamos em evolução, mas o caminho Muito. está bem, andando bem, de forma bem paulatinamente falando, né? Bem devagar, mas estamos em evolução. Claro. E eu gostaria muito de conversar com você sobre isso. Mas antes, no Pod Rosa, a gente conhece um pouco da nossa convidada, porque o pessoal pede para conhecer. Não é só o tema principal que é importante. Aí as pessoas se inscrevam no canal, dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos, nos nossos outros episódios. Gra fez a tarefa dela de casa, vocês não estão entendendo. Ela tá desesperada. Fica calma, tô calma. Resume, 9 laudas de resumo. É super resumido. 9 laudas de resumo, isso mesmo, muito bom. Mas pode ficar tranquila, só porque eu acredito que vamos ter temas necessários e discursos poderosos aqui hoje com você, Gra. Espero que eu consiga, né, passar esse conhecimento todo, né, dar conta desse recado, que é uma responsabilidade também. Não é? Vir no uma Pod Rosa é uma Nossa, responsabilidade, Gra. mas é uma honra muito grande Muito obrigada. poder somar a esse projeto seu, Natália. Muito obrigada. Eu me sinto lisonjeada mesmo de estar aqui hoje. É desafiador, mas a intenção é exatamente essa, né? A intenção é falar, né? Falar e ouvir ao mesmo tempo, né? Porque falar é muito fácil, ouvir é difícil, né, Gra? Às vezes as duas coisas. Às vezes as Não, duas isso vai cair por terra daqui a pouco. Vamos ver. Mas as pessoas me pedem muito, olha, a gente quer saber do tema principal, porque é geração de conteúdo, é bem bacana, mas vamos conhecer um pouquinho da Graciele Alves. Quem é Graciele Alves? Conte um pouquinho da sua história pra gente, Gra. Natália, Diga. só uma correção. É Álvares. 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 Eu tô falando Alves? Alves. Desculpa, gente, Álvares. Nome, meu filho. Mariana também eu falei um dia, um campus antes do Gabriel. Álvares. É eu. Mas tá perdoada. É eu, também. né? Eu vou falar, eu vou escorregar muita coisa aqui, mas tá perdoada. Graciele Álvares. Isso. Tem um Isaías aí no meio, não tem? Não, na verdade. Na verdade, é para ser sincera de coração, é Isaías Álvares da Silva. Tá vendo? Na realidade, é Graciele Isaías Álvares da Silva. É muito sobrenome. Não tinha que aumentar um, não? Aí nós vamos adentrar. Ficou um pouco vago? Não. Agora, graças ao Código Civil de 2002, a gente pode optar por ter ou não acrescentar o nome, né? Porque o sobrenome. O sobrenome do marido. E é interessantíssimo isso, começar com uma evolução. É uma evolução. Porque antes era imposto, obrigador. né? Era. O Código Civil de 1916 obrigava a mulher a acrescentar. E esse negócio é foda, que você tem que mudar todos os seus documentos. E se der errado lá na frente, você tem que mudar todos os documentos. Sim, novo, né? sim. Vamos seguir só no nome da que a mamãe e o papai deu mesmo? Com certeza. As pessoas que acrescentam esse nome não têm noção da proporção do que é depois retirar. É verdade. Esse E até estudando, saindo um pouco da primeira pergunta, mas estudando sobre a sua pauta, eu até vi que um dos momentos mais difíceis do divórcio, que a gente vai falar lá na frente, é que se a mulher for conhecida pelo sobrenome do marido,
E aí, na hora do divórcio, ela tem que tirar esse sobrenome, aí entra numa pauta bem interessante de discussão com os advogados, Entra. porque tudo na vida é discussão. Sim, tudo na vida, a As cultura pautas, do né? brasileiro, né? Eu vou falar assim, dos brasileiros, É é tentar resolver as coisas no judiciário, verdade, Gra. entendeu? A cultura É verdade. é tentar resolver. Acho que o judiciário tem que dar conta de resolver uma pequena coisa, porque um ex-marido aceitar você continuar por questões suas, né? Não é? Carregando o sobrenome do ex-marido, eu vejo como uma questão de ego. Como quase Ou tudo, né? da mulher que quer permanecer com o sobrenome, ou do ex-marido que não quer que ela permaneça com esse sobrenome. Eu acho interessante porque às vezes se torna uma figura pública e usa o sobrenome do marido por ser uma figura pública, e quando separa, o marido pede para retirar esse Isso, nome. É louco isso, Gra. é, É muito louco com isso. certeza. Mas me diga, quem é Graciele Isaías Álvares da Silva? E... vai, pô, vai. Eu sabia o nome dela completo, mas eu quis abreviar porque nas coisas dela de trabalho está Graciele Álvares. Sim. Natália. Brasil, né? Brasil, boa noite, Brasil. Boa noite, Beijo, Brasil. foguete. Beijo, foguete. Bom, eu estou, né, com 42 anos, casada, com 3 filhos, advogada há 9 anos, pós-graduada em gestão pública municipal e em direito civil e processual civil. Credo. Como diz uma pessoa que eu conheço, socorro. Uma Isso pessoa. é muita coisa, gata. Você merece, tá? Que você é poderosa. Obrigada. Já fui um pouquinho de cada coisa, já fui balconista de loja, já fui vendedora de produto de salão de beleza, já fiz bijuteria para vender, já vendi semijoias, já trabalhei com produtos, não sei se eu falei, de salão de beleza. Já. E eu vendia isso, fui estagiária do Tribunal de Justiça, enfim, eu já fiz. Uma metamorfose, igual a de Poliana disse no último. Sim, de muita coisa. Já fui recepcionista, que eu tô lembrando por enquanto, por hora. Por hora é só. Se lembrar, você pode dar dentro de todos os momentos. Tá bom. Sou uma pessoa de muita fé, Natália. Muita, muita fé, de muita gratidão, porque eu já fui muito abençoada e agraciada com várias graças. Então, Eu sei alguma. essa sou eu. Ô, Gra, e como que é ser essa mulher de tripla jornada? Mãe, operacional, esposa. Como que é isso? Como que é essa rotina sua aí? Dá uma amarrada aí pra gente. Olha, Natália, como eu disse, eu tenho 3 filhos, um adolescente, 2 pré-adolescentes. Que delícia. Então, trabalhar, frequentar uma academia, exercer, né, esse poder de família é uma tarefa que não é fácil. Não é, sabe? Mas agora eu me vejo na época tranquila da minha vida. Porque difícil eu achei foi administrar isso tudo quando eu ainda fazia faculdade e tive 2 filhos fazendo faculdade. Jura? Sem parar o meu curso. Então eu trabalhava, estudava e era mãe. Então esse foi um período difícil. Hoje eu acho que eu tô no paraíso. Mas é engraçado, em vários momentos aqui no Pod a gente falou sobre isso, né, Gra? Porque a gente tem que dar conta de coisas que às vezes a gente não precisa dar. Então, Natália, a gente fez uma prévia, né? Uhum. Eu vou falar o que é a Graciele antes dos 40 anos. Antes dos 40,
eu corria ao extremo, eu era muito estressada. Eu me cobrava muito a perfeição. Bacana. Muito. Você mudou, muito. então. E o que eu vi com a chegada dos 40 anos, né? A vida te dá pera lá. Agora é a hora de você aceitar que os erros vêm para que você amadureça, aprenda com eles, né? Você não tem que se cobrar tanto pelos erros que você já cometeu. Quem não comete erros? Não, que joga a primeira pedra. Problema você tem? Quem não tem problema? Quem não tem problema, né? Aquele problema que antes, naquele momento, eu achava assim, eu não vou conseguir superar isso. Foi superado. Houve um aprendizado com ele. Então, hoje, eu procuro, não vou te falar que eu sou 100% assim. Eu coloquei super serena aqui na bio. Mas eu procuro muito não me cobrar tanto, me proporcionar mais lazer, né? Se hoje eu tô afim de fazer alguma coisa com os meus filhos ou de me proporcionar alguma coisa, você se permite? Eu me permito. Perfeito. Coisa que eu não me permitia, coisas que eu não tinha tempo de executar há um tempo atrás. Então, hoje eu vejo a vida de outra forma. É porque eu acredito muito, Gra, que as prioridades elas vão mudando de lugar. Às vezes elas são as mesmas prioridades, mas às vezes você vai colocando uma escadinha ali, elas vão mudando de lugar e aí você vai levando a vida de forma mais leve. E também eu aprendi com a doutora Cristiane Suelen, que ela ama chamar ela de Cristiane Suelen, que a única coisa que sobe depois dos 40 é a gengiva pro dente cair. O resto é com ela. Chegando a esse ponto, Natália, o que é chegar aos 40? Chegar aos 40 é o seguinte, ou você se cuida, ou você que nunca se preocupou com isso e se aceita assim, você vai viver tranquilo, cada um com seu cada um, né? Mas se você quer envelhecer bem, palavras de Cristiane Suelen. Tá? Também te amo. Se você quer envelhecer bem, alguns cuidados básicos, mas eu, particularmente, não sou de excessos. Sim. Gosto de altos cuidados. Faço o skincare da Cristiane todo santo dia, né? Se vê. Entendeu? Me amo todo dia, né? Se cuida, se toca. Coisa que eu não fazia antes. Uma pergunta dessa no ping-pong, mas eu vou deixar pra lá. Coisa que eu não fazia antes dos 40. Não fazia? Não tinha o hábito. Eu usava um protetor solar. Eu também sempre. Ponto. Agora não, menina. Agora é vários. O quê? Pessoal, como é que tá aí? O pessoal tá gostando da live, do Pod da Gra? Qualquer coisa vocês me perguntam aqui, se tiver pergunta. Pessoal, se inscrevam no nosso canal. Não vale a pena, Gra? Vale muito a pena. É muito conteúdo. E é bacana, de forma leve, não é, sim, Gra? Sim. Quando ela fez ali as 9 folhas dela de resumo, eu falei que ela vai ser super tranquila. Eu tô bem. A gente bebe um líquido de água com limão aqui. Eu tô tomando água com limão. Água, limão e sal, porque faz bem para... Olha só o luxo. Ô, Gra, como que você se enxerga em sua multipluralidade? Porque é isso que você disse, é uma mulher multiplural aí. Como que você se enxerga? Uma mulher determinada e uma mulher de muita coragem. Que maravilha. É assim que eu me vejo. Maravilha. Muito determinada, de muita coragem, porque eu sou eu quero mudar, eu mudo. Toda mudança traz consequências. Você não gosta de rotina, então? Não, eu não sou uma pessoa que quando começa a rotina demais, alguma coisa começa a me incomodar e eu quero logo mudar alguma coisa. Maravilha. Mas mulher tem esse instinto, né? Homem que vive mais na bolha deles, assim. Não são todos, não, mas eu não sei se é um instinto mais de mudança. Eu acho que os homens são mais comodistas. Sim, bolhas. Oi! Não, olha. Fora os milhares de telespectadores.
Mas vocês são meio acomodados. Gente, que Vocês maravilhosa. têm dificuldade de mudança. Eu não sei se é dificuldade, se é medo de enfrentar o que é novo. Eu acredito que várias nuances, né? Mas assim, Várias. os homens realmente são. Mas tem até um livro, né? Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, porque Tem. e aí a gente encontra na Terra pra viver isso. Sim. Vocês nunca viram esse? Já é uma bagunça, é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Sim. Tanto é a gente vai falar sobre divórcio em uma das pautas, mas assim, gente, é difícil demais. Viu? São duas pessoas que foram criadas completamente diferentes, vivendo na mesma casa, Sim. não é? Ó, eu já passei por essa experiência, né? Pois é, Eu já passei por essa difícil. experiência. E assim, eu posso falar que o divórcio é muito dolorido, mesmo Mesmo com a relação bem resolvida, porque eu tive uma relação muito bem Sim, resolvida, sim. não tive problemas nenhum assim. Eu não Mesmo tenho. quando o amor acaba, o divórcio é Exatamente, difícil. exatamente. É. Resumindo, a minha separação foi quando o amor realmente acabou, que teoricamente é mais fácil, porque Sim. não tem aquele sentimento de espera de que o outro pode ainda voltar atrás da relação, né? Sei. Então, assim, mesmo assim, é sofrido para os familiares, para a gente que tem filho, porque o meu primeiro filho é do meu primeiro casamento. Então, assim, é sofrido. É uma situação de muita determinação que a Com gente tem que certeza. ter, muita coragem, Com porque a certeza. sociedade cobra muito. Eu não sei hoje, no momento que você viveu, mas eu que me divorciei há 16 anos É. atrás, A gente já teve alguma evolução de lá eu pra cá. vivi uma cobrança muito grande. Não só da sociedade, mas da família, né? De tudo. Quando eu falo sociedade, engloba-se tudo. A família tem dificuldade de aceitar que você é uma pessoa divorciada. Verdade. É verdade. Divorciada é diferente de viúva, né? Muito! Nossa! Ô, Gray, por que o direito? Por que se formar em direito? Teve uma inspiração? Teve. Eu vou te falar, nas mudanças da minha vida, que foi exatamente quando eu me divorciei, Ó, eu optei o direito como uma opção de vida para criar o meu filho. bacana. Então eu me espelhava nele, as dificuldades que eu enfrentava, porque naquela época eu não tinha a visão de advogar. Eu tinha a visão de prestar concurso e de assim criar o meu filho. Mas você queria ser tipo promotora, juíza ou não? Era um concurso público Eu aleatório? nunca tive esse ar de poder, assim, eu quero ser juíza, eu quero ser promotora. Não era o meu foco. Meu foco era passar em um concurso que eu conseguisse uma estabilidade financeira, exatamente, para que eu pudesse criar o meu filho. É. E aí foi o meu objetivo. Eu tive momentos que eu pensei em desistir do direito, porque em algum momento eu me fiz, acho que aquela pergunta que muitas pessoas se fazem no início do curso. O que eu tô fazendo aqui? nesse lugar? Eu acho que assim, não é só eu que me fiz essa pergunta. Eu fiz quase que os 5 anos. Pois é, eu me fiz essa pergunta assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu tinha aquela visão de que eu iria formar, de que eu iria estudar para um concurso, que eu iria passar e eu iria embora. No meio do meu curso, No meio do caminho eu conheço o meu marido. um coração. Tinha O um meu coração. marido. E desse amor, né, veio o meu segundo filho, que após exatamente 3 meses veio Roberta. Vida sexual ativa da gata. Eu voltei para a faculdade da licença de 90 dias e senti uma dor, Natália. Falei, vou ao médico. Era um mioma, Era né? um cisto. Era um cisto? Eu tava palpando um cisto. Fui tá. ao médico e, assim, os amigos da faculdade me ajudaram demais. Eu tenho uma comadre que, na época, me ajudou, assim... Me amparou mesmo, com tudo. Me Era ajudaram. digno de amparo. Digno de amparo mesmo, sabe?
ela vira pra mim e fala comigo assim: o que tá acontecendo? Ok, eu vou falar de uma vez, igual eu falei. Eu estou grávida. Quê? Bernardo estava com 3 meses, eu estava grávida de 6 meses. Não, Falei errado. contrário. Bernardo estava com 6 6 meses, eu estava grávida de 3 meses. Assim, Desculpa. tudo bem. Roberta nasceu exatamente com 1 ano e 6 dias após Bernardo. Ah, Gabi, a Mari é 1 ano e 2 meses, gata. Tipo isso. Eu Exatamente. tinha Pois é. 16 anos. Não, mas eu tinha já meus 30. Jura, Gra? Que isso, hein, minha filha? Bom demais, aí. 30 anos. Mas e aí, Gra, esse negócio do direito também tem um glamour, né? Eu não sei se é só pra gente que tá falando, porque eu até brinquei com os meninos outro dia, que eu fazia fisioterapia lá na Unipac e tinha o pessoal do direito. Eles chegavam num grau de elegância, tipo a gente hoje, assim, Obrigada. tipo a gente hoje com essas Obrigada. semi-joias maravilhosas, Vamos lá, assim. né? O pessoal Olha, ia assim, de fascinação boutique pra Unipac e salto e tudo, e a gente da saúde de pijama, tipo. E tem esse glamour mesmo, porque o direito é sinônimo de muito estudo, coragem, destemor, saber ouvir, mas tem esse glamour mesmo no direito ou isso é a gente que vê de fora? Não, existe, Existe, Natália, né? existe. Existe colegas, né, que isso é individual de cada um. Claro, claro. Que se sente à vontade de não ser tão formal, né? É. Mas o direito em si, ele impõe, né? Como que você vai para uma audiência de calça jeans? Isso. Como que você vai Isso para... é tão legal de você falar, Gra. Não, é como Nossa, você vai vou dar uma dentro. para uma audiência com um short. É. Você está lá perante uma autoridade ou, né, vamos além. Você vai numa segunda instância defender uma tese com um desembargador e você está lá com uma calça jeans, Rasgada. um tênis. Aí eu te faço uma pergunta, Natália. Qual profissional do direito você contrataria? É. Aquele que está ali confortável, à vontade, porque, né, se sente bem assim, ou aquela pessoa que está ali mais formal, mais elegante? É instinto, né? É instinto. Mas cada qual, Não. cada qual, né? Isso é Assim, questão de respeito. não, e não quer dizer que a gente obrigatoriamente, você tem que todos os dias, eu vou falar, vestir um terno. Sim. Não, mas assim, Graciele, procuro sempre estar no meio termo, nem tão esporte e nem tão social. Essa Você sou se eu. sente bem assim. Eu me sinto bem E assim. você faz você tem os seus clientes, os seus parceiros assim. Assim. As pessoas te veem assim. Assim. É sua identidade. A minha identidade, né? Tá Eu tudo não, bem. lógico que tem dia que eu tô, né, com menos compromissos, eu vou trabalhar com uma calça jeans, né? Sim. Mas não que eu vá com uma calça jeans rasgada, não que eu esteja com chinelinho, nada E é um disso. cuidado com o seu cliente também, para ele ver, nossa, pelo menos ela se arrumou para me receber, é um carinho, né? Isso tudo faz parte do marketing, você sabe, né, Gra? Sim, mas eu também vejo que não pode ter um excesso. Sim. Né? Eu acho que também, às vezes, a gente trabalha com todos os públicos. Às vezes, uma pessoa mais Muito humilde uhum. chega lá e você tá lá. Mega Toda produzida. Aí a emperequetada. pessoa, eu já vivi isso, sabe, Natália? Da pessoa chegar assim e ela, nossa, eu posso me sentar? Tipo assim, com dedos de Assusta. saber como conversar com você. Então, por isso eu procuro ser nem pra mais Nem e pra nem pra... Não, eu brinco que se você tiver noção, tá tudo bem. Tipo isso. É tipo isso. Noção é uma coisa que é bem tranquilo, mas é um carinho, você se Sim. vestir bem, se vestir da forma confortável para receber Sim. seu cliente, para qualquer coisa que você faz. É igual ir num casamento, você vai de qualquer jeito num casamento, a pessoa vai tirar uma foto, é o momento dela. Sim. Às vezes é um sonho que ela tá realizando ali, ela vai ter um álbum, aí você tá todo esculachado na foto da pessoa. Não vai ficar legal. Vai, né? Não é Eu também legal. penso É um assim. carinho, mas bom senso em tudo e respeito em tudo. E acho que volta naquela parte, assim, de se olhar no espelho, né?
e falar, eu me amo, Exatamente. né? Você faz esse exercício, Gra? Faço. Eu Jura? tenho até uma frase para falar no final. Jura? Tenho. Você fez a tarefa de casa mesmo, hein, Gá? Eu tenho uma frase para falar no final que é: eu não me olhava com os olhos de falar, eu me amo, Tá. né? Olha que mulher que eu sou, né? E isso eu acho que a palavra para isso, Natália, é maturidade. Sim. Com certeza. Maturidade. Você vai apanhando aí, vai vendo que é isso aí que tem que olhar e tudo. Como é que tá a água com limão e sal aí? Tá boa, tranquilo? tá tranquila. E aí, pessoal, como é que tá aí? Tá tranquilo? Beleza? Alguma pergunta pra Grau? Podemos ir pra pauta principal? Só? Tem pergunta? Nossa, mano! Ela já tá tendo palpitações, gente. Nossa senhora, tô saindo pela boca. Vamos Diga. lá, deixa eu ver se eu posso responder. É bem pessoal? É pessoal. Diga. Calma, gente. Por que o divórcio ele demora tanto na lei? Olha, não é que ele demore tanto na lei. A verdade é que nós temos um judiciário lento. Por exemplo, se você entrar com um divórcio consensual, né, onde já esteja pré-estabelecido, tudo ficou acordado, esse divórcio a gente só apresenta o termo de acordo e o juiz homologa. Então é uma coisa rápida, que eu vou deixar claro assim, rápida, mas não é de hoje para amanhã, Não, tá? não Porque vai. o judiciário, ele é lento, vou ressaltar mais uma vez, mas ele é muito demorado, muito doloroso quando ele é um divórcio litigioso. O que é o litígio? É a discussão. Geralmente discussão de guarda de filhos, geralmente discussão patrimonial. Então, esse é o divórcio demorado. Nós vamos falar sobre divórcio mais um pouquinho aqui. Não, sabe por que é interessantíssimo? Quando eu fui fazer as nuances da sua entrevista, você sabe que a palavra divórcio aumentou na procura no Google, na pandemia, mais de 9.000 vezes? Mas o que aconteceu, Natália, com a pandemia? As pessoas ficaram trancadas em casa, Se conheceram, né? né? Se conheceram. Ou se amaram Ou se muito, odiaram ou se mataram. ou Porque se amaram feminicídio também aumentou. muito. Ou se amaram mutuamente, ou esse amor cresceu, ou esse amor realmente já não estava bom e aí que acabou de desistir mesmo de tudo e foi assim, o que que eu tô fazendo aqui? Não, eu até vi outro dia no Instagram, na pandemia, ou você engravidou ou você divorciou. Verdade, verdade. Mas tem outros pontos que eu vou falar depois também, que Aumentou tem a parte triste. 400% também de divórcios, né? Na pandemia, além Tem de tudo. uns outros pontos tristes também que veio com a pandemia. Ah, pois é. Mas aí, quando eu convidei a Gra, falei assim, gente, advogada, para linkar o mês das mulheres, pra gente fechar esse mês com chave Quanta de ouro. responsabilidade. Aqui Quanta responsabilidade. rosa. Olha. Ô, gente, pó de rosa também vai ser para homens, tá? Mas no segundo momento. Esse mês de março eu falei assim, gente, vamos levar só uma mulher poderosa pra gente linkar muitos Que honra! discursos bacanas. Que honra! Olha o meu poder. Olha a semijoia, assim, Olha o meu poder. Está linda, tá linda. E aí eu falei, vamos falar um pouco sobre direitos das mulheres. É bem amplo isso. Muito. É muito amplo isso, que vem junto com a jornada da evolução do feminismo, vem junto com várias datas marcantes sobre leis e mudanças no Código Civil brasileiro, né, Gra? Muito. Mas aí eu falei assim, vamos falar um pouco mesclado de algumas coisas bem bacanas, bem pontuais. Tá. Então, assim, o que significa direito, né? É um conjunto de regras e leis Sim. que regulam e organizam a vida em sociedade. Porque toda sociedade precisa de um conjunto de regras e leis, porque senão vira morgia. Mais ou menos assim. Baderna. Tema complexo, merece discursos poderosos. Nós vamos falar aqui sobre divórcio, porque eu acho que é assim,
incrível, né? É incrível isso, porque quando eu fui pesquisar, gente, era só assim, ó, divórcio, 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 divórcio. Oh, era um negócio de louco, de louco, de louco. Mas nós também vamos falar de outros pontos muito bacanas e que surgiram em outros podcasts também aqui, sobre essa questão do empoderamento do feminismo, sobre o DIU, a lacreadura, sobre estupro, sobre feminicídio, sobre tudo. Aí, né, o pessoal do marketing fez o seguinte. Ai, ai. Ah, lá, Vou velho. montar um pula pirata Socorro. pra essa gata. Socorro. Que a gente vai montar Até aqui tava agora. tão bem. É uma dinâmica muito bacana que chama Facadas na Sociedade. E aí, o que acontece? É você, Graciele Álvares, a advogada, e aqui no caso a juíza, né, do rolê, do Paranauê, contra o pirata, que é a sociedade, tá? E aí, gata, eu não sei, eu não tenho a menor ideia da hora que esse pirata vai pular. Ele pode pular no pão de queijo, ele pode pular no doce, e aí é com você, que são as facadas da sociedade. Você pode escolher as cores, eu vou fazer as perguntas e você vai colocar aí pra mim essas faquinhas aonde você bem entender, porque aqui a gente faz o que a gente quer, gata. Tá bom. Vamos lá, hein? Nosso júri popular vai começar. Bora. Graciele, a pergunta número 1, você vai colocar uma faca aí em algum lugar que você quiser, é o seguinte: para você, o Código Civil é machista? A lei trata a mulher como ela deve ser tratada? Coloca a faca. Vou colocar. Não pulou. Aí só tem que responder. Tem. Natália, se compararmos o nosso Código Civil de 1916 e o nosso Código Civil de 2002, eu posso te dizer que ele não é mais machista. O de 1900... Sensacional essa fala sua aí. O de 1916, ele era, porque nós enfrentamos muitos, mas foram muitos desafios. Entendi. E o Código de 2002, ele veio para justamente trazer, né, a equidade, que é o que a Constituição de 1988, né, ela trouxe para nós, né, todos são iguais perante a lei. E Amém. o Código de 1916, ele excluía a mulher de vários pontos. O que ele excluía, né? Vamos pensar lá no tempo das nossas avós. A mulher, ela casava, ela era considerada relativamente incapaz, ela não tinha autonomia do poder familiar, ela não tinha autonomia sobre a criação dos filhos, a mulher não podia ter direito ao voto, né? A mulher, ela obrigatoriamente tinha que carregar o sobrenome do marido. Nós falamos sobre isso. A mulher, obrigatoriamente casava, ela tinha que morar na casa do marido, ela não tinha o direito de escolher o seu domicílio. A mulher, ela, para receber uma herança, ela precisava da autorização do marido. E ela não podia administrar essa herança. A lei, Natália, a lei só permitia que a mulher administrasse essa herança em 3 situações. Se o marido tivesse preso, se ele fosse declarado incapaz, ou se ele fosse declarado em lugar incerto e não sabido. Se não fosse assim, a mulher não tinha autonomia nenhuma sobre os bens, né, dela. Que massa. Então, assim, hoje a gente veio, né? Hoje a mulher no Código Civil de 2002, ela pode optar por colocar ou não, né? A criação, o poder familiar ali, ele é de ambos lá, né? Não está especificado que a mulher não pode. E no Código de 1916 estava especificado. Bacana, Gra. Então, assim, quando você me faz essa pergunta, eu posso te falar. Hoje, ainda há várias mudanças que a gente tem que evoluir. Várias aspas, milhões de aspas. Mas se olharmos essa trajetória, né, a gente evoluiu muito.
Bacana, Grau. Não sabia. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes também não sabiam disso. Gente, olha pra você ver como que é a geração de conteúdo do Pod Rosa. Isso é Isso é tão muito legal. interessante. É muito interessante, porque às vezes a gente acha que não tem uma evolução. Pensa que uma mulher não podia votar, É. né? E antes dela poder voltar, ela foi prefeita. Você Uma mulher não lembra? podia nem pensar. Ela não tinha liberdade de pensamento, ela não tinha liberdade de expressão, né? Quem dirá de um voto, gente? Muito submissa, né? Muito, 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 submissa. muito, muito. É verdade. Quando já falava assim, é mulheres, já ficava assim, não. Quando descobria que era o sexo, a mulher não. Mas assim, é onde eu falo, Natália, vieram muitas mudanças, vieram, mas ainda assim Estamos em evolução. estamos em evolução. Paulatinamente. Ainda há muito para se mudar. Beleza. Show, Gra, show. Obrigada. Vocês gostaram aí, gente? Foi bom? Alguma pergunta? O pessoal gostou? Vale umas 3 facadas. Vale umas 3 Vocês estão facadas. vendo como que a gente evoluiu? É, tá vendo? Socorro. Gra, segunda facada Vamos da lá, sociedade, vamos ver. hein? Que todo mundo tá pedindo aí, que tá um auge, que tá todo mundo falando. Quais são os direitos das mulheres no divórcio? Porque fica parecendo que o divórcio é uma conquista. É uma conquista? Ô, Natália. Mete a faca vou aí. lá. Ai, que medo. Achei que ele falou agora. O que Se você acontece? achar necessário pôr outras facas no meio do negócio do tchan, você pode pôr, Tá, viu? o que define hoje o divórcio? Ah, O regime de casamento escolhido. Porque às Sim. vezes as pessoas não têm muito esclarecimento de que ela pode escolher a forma de casar. Não, Gra, eu acho que você pode explicar sobre isso, que você pode conversar com o seu marido e vocês dois escolherem a forma de casamento. Porque geralmente chega predisposto pra você lá só pra você assinar. E Mas você nem sabe o que que é. Comunhão. isso também é uma evolução, Natália. Isso também é uma evolução. Porque se a gente pegar os casamentos que ocorriam aí na década de 40, 50, 60, todos os casamentos são em comunhão universal de bens. Então, o que é essa comunhão universal de bens? Tudo que é seu é meu. Se você recebeu uma herança, é meu também, entendeu? Mas é de mão dupla ou mão única isso? Não, Era mão tudo, dupla. né? Era o que Mão tudo. dupla, mão dupla. Então, com o passar dos anos, né, veio a questão do regime de separação parcial de bens, que é o regime que as pessoas mais usam hoje. Isso vale também para a união estável, que as pessoas perguntam muito, né? O que é a união estável? Ótimo. Olha, a Coloca união... mais uma faca aí. Vou lá. A união estável, ela nada mais é do que um contrato. Você vai lá no cartório, reconhece a sua união estável, que você pode optar pela comunhão parcial de Na bens. união estável também Pode. pode. E como você pode optar pela separação total de bens, entendeu? Se é para você evitar problemas com o problema maior dos divórcios, né? Partilha de É a bens, partilha né, de Gá? bens, né? Assim, às vezes eu vejo muito problema de guarda, mas em situações assim extremas, Sim. de que um pai ou uma mãe, por algum motivo, tá ali brigando por causa daquela criança, entendeu? E cada um tem suas particularidades, Isso. né? O problema maior hoje dos divórcios são os bens. Então, se você quer reconhecer a sua união estável, vá consciente em optar por separação parcial de bens, que tudo aquilo que foi adquirido na constância da união de vocês pertence a ambos, ou na separação total de bens, que o que é seu e o que é meu, indiferente de ser antes ou depois. Entendeu? E esse parcial entra também a questão das heranças, né? Não. Como é que é essa questão? A questão da herança, quando ela vai para a questão do divórcio, né? Se você colocar que você recebeu herança, ela não entra. O que ela entra é na questão de sucessão. Ah, Mas na sucessão, indiferente do regime,
de bens que você colocar, né? Você vai ser ou meiro ou herdeiro. Por exemplo, na separação parcial de bens, né? Como foi parcial, se você receber uma herança, você vai ser meiro. Porém, na separação total de bens, você não é meiro, você é herdeiro, né? Você tem uma parte daquele patrimônio que a pessoa tinha em vida. Então, quando a gente fala dessa separação total de bens, ela veio para mudar esse conceito, né? Porque o problema com o divórcio é tanto que é para resguardar mesmo, né? Uma pessoa que tem um bom patrimônio, né? Assim, são dois pesos e duas medidas, né, Natália? Porque, por um lado, também você fica resguardada de dívidas, né? Não. Se você opta pela separação total de bens, se o seu marido cometeu lá um deslize, que seja de um cheque, de alguma coisa, não, peraí, eu sou separada, eu sou casada com separação total de bens, eu não me responsabilizo. Porque o cônjuge, ele é responsabilidade. Todo mundo, um dos problemas que eu vejo, o pessoal só pensa nos bens. Esquece das dívidas. Né, gato? Ai, vou até beber de lado. Pois é, quando você vai divorciar, gente, não é só o patrimônio, não. As dívidas que foram adquiridas durante a constância, se você vive em união estável na parcial de bens, ou se você optou por casar na parcial de bens, você é responsável pelos 50% das dívidas. Seja ela o que for. Você também é responsável pelas dívidas, se ela foi contraída ali dentro do matrimônio. Então, o que eu vejo, muitos problemas são esses. E você consegue diminuir problema, né? Então, se consegue diminuir problema, era tão mais fácil se não tivesse, às vezes, até esses outros regimes que assim... Ainda existe um que é o aquestro de bens, mas esse é bem complexo, é uma coisa que não é muito usada. Assim, hoje, a pessoa que pensa em evitar problemas, né? Opta por casar com separação total de bens. Exatamente. E assim, eu falo isso não é só para quem tem patrimônio, não. É para quem não tem também. Porque se você tem e você adquirir ele na constância, não é tão mais fácil você já colocar eu e você lá no papelinho lá, né? É meu e seu. Muito Pronto. mais. Se você vai separar, você já sabe que tá ali, que 50% daquilo você, né? Mas, assim, são questões que Mas isso mexe muito com outras coisas culturais, de ego, de tudo. Que a gente podia ficar aqui até amanhã. Sim, existe, porque existe, por exemplo, né, aquela parte do marido que não tinha um patrimônio. Porque antigamente tinha até dote, né? Tinha. Mas tanto que na separação total de bens, você faz um pacto nupcial, né? Você tem um pacto, né? É mesmo? Você tem um pacto nupcial. Primeiro você faz um pacto nupcial, para depois você colocar lá. Separação total. Total de bens. É bem doido isso, né? Muito. Mas é porque o dia de amanhã a gente não sabe, Natália. Porque você pode ser uma pessoa muito bem estruturada hoje. Não, até depois acontece alguma coisa. Exatamente. E outra coisa, Gra, a gente conhece as pessoas não é no início, é no fim. É isso. Então, Sim. Então, gata, Sim. se for melhor, se for pro bem geral da nação, vamos começar direitinho aqui. Já começa sem problemas. Sim. Realmente não é. Só que, assim, quando você fala da sociedade nessa situação, tem a questão. Gente, meu microfone, eles estão fazendo. Um dia eu vou pegar o jogo Imagem em Ação. Eu vou jogar Imagem em Ação, porque eu sou a bichona em interpretar mímicas. Eu sou péssima, tá? Por que, Gra? Esse povo aqui que fica aqui atrás das câmeras só fica. E aí a gente tem que saber o que é. Vai lá, Gra. Mas, voltando ao assunto, Natália, a questão, né?
daquele ego daquela pessoa também que casou com você na separação total de bens, que não tinha nada e que você ajudou a construir aquele patrimônio, né? Pois é. Então são situações, situações. Mas assim, se me perguntarem qual o regime você me orienta a casar, eu caso na separação total de bens, Tá. porque o dia de amanhã a gente não sabe. Não sabe. Hoje você. E as pessoas acordam com sentimentos diferentes todos os dias, não é? Acordam. E se acordam. É bem doido isso. Se acordam. Ô, Gra, vamos lá. Vamos lá. Terceira pergunta, não menos importante do que a segunda, acho Achei que essa tinha acabado, eu falei tanta coisa. Não. Gra, quais são os direitos das mulheres com câncer de mama? Porque eu sei que tem vários. Vamos falar um pouquinho sobre isso? São vários os direitos, né, Natália? Eu fiquei... Porque muita gente não sabe, Gra, e tem muita coisa bacana aí que pode ser levado a público para eles requererem esses direitos. O SUS, por exemplo, né, ele garante a reconstrução, né, da paciente que garante um amparo psicológico, né, ele garante não só a parte do SUS, mas a parte de isenções, por exemplo, as situações que tem isenção no IPTU, as situações que, no município aqui em Pompéu mesmo, tem uma lei que garante a isenção do IPTU para portadores de câncer. Eu acho Não que... sabia, gata. Pois é. Bom saber. Sim, Bom saber. no município aqui mesmo tem essa lei. Não sei se ela ainda está em vigor. Uhum. Mas ela garante, né, ao paciente que está com a doença ativa? A doença ativa. Mas tem que ser ativa. A doença ativa. Olha, eu não sei precisar para você, Natália, quais são os quesitos da lei, não. Sim. Mas que garante a isenção, sim. Olha, gente, uma coisa bem interessante de vocês olharem aí, ó. Podem olhar no município, quem for portador, né, da doença, que tem ou tinha uma lei que amparava o direito à isenção do IPTU. Que bacana, Gra. Como tem também que as pessoas podem olhar, tem uma questão da restituição de imposto de renda, né? Então, assim, são vários os benefícios que a pessoa enfrenta. Eu não falo benefício, gente, porque você passou por isso, você foi muito guerreira com isso, né, Natália? É um exemplo para todas nós, né? Porque você é tão jovem, ter vivenciado e passado pelo que você passou. Eu falo que eu acompanhei uma pessoa na família que passou por isso, então eu sei que não é fácil. Nem sempre as histórias são felizes, né? Não. Essa doença é um pouco mais complexa do que qualquer pessoa possa imaginar. Sim. Mas eu vejo que isso do SUS é um ganho, sabe, Gra? Mas as pessoas temem muito sobre informação, né? Tem muita gente que não procura saber sobre o que é direito, o que é dever. Sim. Então, às vezes, você procurar saber, você escutar, você pesquisar, você ir atrás das coisas, dos seus deveres e dos seus direitos, muda muita coisa na sua vida. Olha, Natália, eu falo assim, as pessoas olham para um advogado, né, e acham que a gente tem que ser uma enciclopédia ambulante, né? E assim, eu tenho muita humildade de quando eu não sei uma coisa, de procurar, né? Buscar. Eu acho que isso é de qualquer ser humano. Eu acho que às vezes, por exemplo, uma informação como essa, né? Você lá, quando você teve, talvez você poderia ter usado desse benefício para o IPTU. Depois que passou, porque na hora também você fica meio conturbado com muitas coisas que acontecem, né? E aí, às vezes, você deixa algumas coisas passarem sem você perceber. Mas é interessante as pessoas pesquisarem as coisas, principalmente em caso de doença, porque realmente é onde que você mais precisa do seu orçamento e é onde você está menos ativo no seu orçamento. Então, tudo que for ajudar, né? Questão também de afastamento de INSS é bem legal. Eu utilizei desse afastamento, eu fiquei afastada 2 anos. Então, é interessante a parte previdenciária nisso, nessa parte previdenciária disso, ela entra no auxílio doença, né? Então, só que essa questão do auxílio doença no INSS, assim, ele é um pouco tenso, né? Porque
Você tem que ter laudos, passar e passar por perícias. Graça, você acredita? Eu até falei isso no dia que eu fui na minha primeira perícia do INSS com relação ao câncer. Eu tive um total de 0 problemas com relação ao INSS. Que bom, Natália. Os laudos eram tão... O negócio foi tão perplexo que os médicos mesmo olhavam e falavam assim, não, ok, eu não tinha o que. Porque quando você é munida de papel e tudo, por isso que é importante a informação no início do problema. Sim. Aí você já leva as coisas já bem mais detalhadas para ele, porque eu não defendo o INSS, mas eu vejo que às vezes as pessoas chegam lá também bem sem saber o que eles estão fazendo ali. Mas agora eu posso falar? Diga. Isso eu acho a importância de se procurar um advogado. Exatamente. Muitas pessoas não consultam um advogado, acham, Natália, que é um absurdo você ter que pagar uma consulta, né? As pessoas chegam e falam assim, eu tenho uma dúvida, mas eles não entendem que aquela dúvida é uma consulta. Ah, mas você vai me cobrar por uma dúvida. A dúvida é uma consulta. A dúvida é o seu esforço, o seu estudo, né? Sim, né? Porque você chega no médico, você fala que você tá com uma dúvida. Hoje tem as consultas de WhatsApp. Pois é. Pois acontece em toda profissão. Acontece. Mas você tem que dar uma freada nisso mesmo, Sim. Sabe por quê, Natália? Eu até vou aproveitar o ensejo para falar a respeito dessas consultas por WhatsApp. Essas dúvidas por WhatsApp. Eu acho que todo profissional tem que ter muita ponderação, porque as pessoas, elas usam isso contra o profissional quando aquilo que ela ouve não é aquilo que ela gostaria de ouvir. E o WhatsApp hoje Então, quando uma pessoa me manda uma dúvida pelo WhatsApp, olha, eu já respondi, mas hoje eu falo assim, vamos marcar um horário no escritório? Porque eu já vi isso acontecer, sabe? De um cliente, né, vir tirar uma dúvida e mandar a dúvida que ele já tirou com outro colega. Então, isso fica aqui, assim, uma ênfase em relação a isso, acho que para todo profissional. Hoje, eu não passo dúvidas mais por WhatsApp. Depois do momento, não foi nada que me prejudicasse ou que prejudicasse o meu colega, de forma alguma. Mas naquele momento, Natália, eu atinei para isso, os riscos que a gente corre, porque da mesma forma que ele está tirando uma dúvida comigo, ele vai mandar para não sei quantos advogados e vai ficar passando, né? O direito não é exato. Cada pessoa interpreta de uma forma. Porque se fosse, a gente já sabia o direito certo, líquido, né? Ali na sentença. E a gente não pode. Tem muitas brechas, né? Eu vejo que tem muitas brechas. Então, assim, em relação essa questão que você falou do seu auxílio no INSS, é interessante porque, às vezes, um auxílio-doença, ele vive uma incapacidade provisória, ele vira uma incapacidade provisória, sim. Ou ele vira uma incapacidade permanente, que aí dá-se a aposentadoria por invalidez. Sim. Então, são situações que merecem um acompanhamento, né? Então, vale a pena, sim, procurar um profissional, vale a pena, sim, fazer a consulta. Até porque que se você já chega lá munido dos papéis certos, o seu caminho lá vai ser bem mais tranquilo. Eu consultei um advogado antes de ir no INSS. Então, pra mim, eu tive total de 0 problema. Eu já cheguei lá sabendo o que ia acontecer. Você foi preparada, né? Fui, mas isso não é verdade e realidade da maioria das pessoas. Não. Por isso que a gente tem que colocar aqui a posição de fala para elas. Sim. E levar conhecimento, levar conteúdo, que isso é possível. Sim, eu acho muito importante. Esse é o propósito Pó de Rosa. Meus parabéns por isso, eu falei isso com você, né? Falei assim, eu acho um projeto muito bacana, te achei de uma determinação muito grande por encarar esse projeto, né, Natália? Não é fácil não, viu, Gra? Porque não é só sentar aqui e fazer uma entrevista, não. Tem todos os bastidores, tem certeza. todo o caminho para estar aqui hoje, ele é bem árduo. Não é só vir aqui e fazer o programa, não. Existem várias coisas que acontecem, todo mundo que faz podcast sabe disso, que gera conteúdo sabe disso. É bacana, é um poder de fala muito importante, isso leva, isso aí pode ser
pro mundo. Isso não é nosso. Eu vi, assistir, na verdade, os que eu não havia assistido, eu pude perceber que em vários dos que já ocorreram anteriormente, teve 658 mil visualizações. Eu não sei se você chegou a ter essa curiosidade, 358 mil visualizações. Tem umas. Hoje a internet é um caminho bem doido, né? Você consegue fazer muita coisa acontecer na internet. Isso é muito bacana porque fica lá, Gra. As pessoas podem ir lá. Porque às vezes você salva uma pessoa, Gra, com o conhecimento que você gerou ali. Você tira uma dúvida que ela tá oportunando ela há muito tempo, que tá gerando outras demandas na vida, até emocional dela. Você pode ver que tá lá, entendeu? Muito interessante. Muito. Vamos lá, hein? Aproveitando o ensejo aí do INSS, a CLT possui benefícios específicos para as mulheres, Gra? Facada. Vamos lá. A CLT, benefícios. Olha, Natália. Na questão de licença, amamentação, aquele negócio Sim, de... você fala da gestante, né? Estabilidade pós-parto, não tem umas coisas assim na tem. CLT? A CLT, ela garante, né? Que a partir do momento que você descobriu a sua gravidez, você tem a estabilidade gestacional, tá? E aí, essa estabilidade, ela vai até o 5º mês após a gestação. Então, você tem 120 dias de licença, Certo. né? Mas aí 30 dias após, você também não pode receber aviso prévio, não pode ser mandado embora. Então, você retorna ao trabalho, ali você tem 30 dias ainda de estabilidade. Entendi. Tá? Só que uma pergunta, porque as pessoas pensam assim, eu estou grávida, eu tenho a estabilidade infinita? Não, né? Se você cometer arbitrariedades que dê justa causa à sua demissão, eu já vi casos na jurisprudência que ela não foi reversa. Entendi. Entendeu? Entendi. É porque não pode tudo. Não, pode tudo. E eu acho que tem que ter esse meio termo mesmo. Sim. Porque tem pessoas que sofrem injustiças, Natália, tem, mas tem pessoas que aproveitam muito da situação. Então, assim, a gente tem que ver que o direito tem um lado bom, mas tem um lado também que beneficia algumas pessoas. Por isso que é cego. Por isso que é cego. Exatamente. Para não pender para um dos lados. Exatamente. Entendi. Exatamente. Perfeito. Não. Super perfeito. Porque esse negócio das mulheres engravidarem já é pré-requisito, talvez, para não serem contratadas. Foi interessante você tocar nesse assunto, porque eu tinha até colocado isso, falando, por exemplo, hoje a gente... Coloca uma faca aí pra gente. Tá. Nada. Eu acho que eu vou colocar uma. Por que as facadas na sociedade? Porque a gente tem um preconceito, às vezes, de contratar as mulheres. Não! Porque a bichinha engravida, gente. É isso que eu ia adentrar em você agora, Natália. Um exemplo disso foi a lei que veio, né, com o Covid, determinando o afastamento das gestantes. O que aconteceu? Todas as mulheres que estavam grávidas foram afastadas do trabalho. E aí, pensa só o reflexo dessa lei, né? Ela estava protegendo, a gente estava vivendo uma situação atípica, porque não é uma situação comum que a gente viveu, tudo foi muito novo, houve acertos e erros, Sim. Enfim, mas a gente viveu e passou e estamos aqui, graças a Deus, fazendo podcast, né? Hoje, inclusive, tem alguma pergunta aí? O pessoal tá comentando bastante, mas é muito elogio. Que bom! Muito obrigada. Que bom. Natália, o que aconteceu? Com essa lei que beneficiou tantas gestantes, também veio o quê? Veio o receio de se contratar uma mulher. Né? Eu não vou falar um preconceito, não, mas eu vou falar assim, mesmo. Um receio, porque eu vou contratar uma mulher, ela vai engravidar e eu vou ter que deixar ela na casa dela 9 meses, porque tem situações que você não tem como colocar a pessoa num trabalho remoto na sua casa. Imagina você que trabalha num supermercado repondo mercadoria. É essa a sua função. Aí você engravidou, a lei mandou você ir para casa,
O supermercado é por você pra fazer o quê em casa? Verdade, Gra. É extremamente importante você falar isso. Entendeu? Porque a gente também tem que ver o lado dos empresários com relação Não, a eu isso, falo né? assim, isso, eu tenho certeza que eu falo isso porque muitas gestantes me procuraram com medo de ser demitidas. Sim, e tem esse Procurando medo esse mesmo. receio. E assim, e ao mesmo tempo, o que estava amparando, né? Depois mudaram a lei e conseguiram colocar essas Teve uma gestantes. atualização agora, não Eu vou sei. falar sobre ela. Colocou essas gestantes para a cargo do INSS, beleza. Quando foi agora no dia 8 de março, foi sancionado o retorno das gestantes. Mas foi agora, no dia 8 de março. Desde que elas cumprissem os quesitos da lei. Um deles, Natália, era que ela estivesse com seu cartão de vacina Em dia. em dia. Imagina o alívio dessas gestantes. Imagina o alívio desses empresários. Né? E quando eu falo disso, eu falo assim, até dessa segurança de poder contratar uma mulher. Porque, além disso, a gente vive hoje, tem uma pesquisa onde mesma profissão, mesma qualificação, mesma idade. E mesmo assim, mulheres ganham 30% Salários diferentes. a Vou menos pôr mais do que uma um homem. faca. Então, assim, por isso Será que vai quando equidade salarial? quando você falou Não comigo é. assim, por isso que eu falo que é um tema muito amplo, Sim, uma coisa vai leva a linkando outra, e né? aí vai. Eu vou até pôr mais uma faca. Que... Eu tenho vontade, né? Tá falando demais, né? Não, imagina. Ô, Gra, agora a gente vai falar de um assunto bem bacana, assim, que eu tava estudando sobre o seu podcast e vi uma frase que me chocou. Na hora eu parei e falei assim, gente, tá. Tava escrito assim, estupro, crime ou cortesia? Natália, Faca. várias, tá? Vamos pôr várias, Gra? várias, Crime ou várias. cortesia? Várias. Crime Várias. ou cortesia? Porque eu não posso usar um short curto porque eu vou estar fazendo Ai, várias várias facas várias. aqui porque isso me chocou. Várias, Realmente. várias. Dessa vez. Mas Olha, vamos. Para mim, essa situação do estupro, eu acho que o nosso sistema jurídico ele é falho, Sim. porque uma lei que ela mensura se o crime foi cometido com uma mulher, se o crime foi cometido com vamos falar, adolescente maior de 14 e menor de 18. É cheio das nuances. Se foi com o menor, né? A gente fala. É porque tem identidade de gêneros aí também, Aí né? você fala assim, abaixo de 14 anos. Aí vem uma penalidade que pode chegar de 6 meses a 30 anos. 30 anos é no caso da morte. Então, assim, você pergunta para mim, Graciele, o que você pensa do estupro, a lei no Brasil? Eu penso que deveria ser 30 anos, indiferente se foi mulher, criança, indiferente de idade. Eu penso, sabe por quê, Natália? A gente tem hoje um acompanhamento que em 2020 e 2021, um estupro ocorreu a cada 10 minutos. Sim. E pior. A Organização Mundial de Saúde fala isso, E né? pior, desses números, 85% são em mulheres, mas 70% são em vulneráveis. O que são os vulneráveis? São as crianças que estavam em casa, que não tinha como se expor, porque não estava indo para a escola, não tinha como falar. E assim, o que é mais doído nisso, que é com pessoas em casa. São pessoas do âmbito familiar. Então, Natália, Graciele, eu acho que a sociedade tem que mudar o Código Penal em relação ao estupro. É muito grave. A sociedade que eu falo assim, né? Pressionar os juristas, né? Sim. Tem que... Porque isso me chamou muita atenção. porque muita atenção.
Não é porque você está vestindo um short. Eu acho que quem tem essa doença, né? Porque isso é uma doença mesmo, né? Não é porque você tá com uma roupa curta ou porque você não tá com uma roupa curta, é porque a pessoa é doente, É verdade. né? O que faz um doente desse atacar um deficiente acamado? E isso acontece, gente. Acontece. Infelizmente, isso é uma realidade. É. Infelizmente. Então, são várias facadas na sociedade. Várias. Nós vamos ter assunto. mais algumas, porque o posicionamento desse crime diante a uma jurisprudência ainda é bem machista, Gra. Por tudo que você falou aí, por tudo que... Não só machista, mas é uma coisa assim que precisa evoluir demais. Igual você falou, tem que ter... Não tem que ter aspas. É estupro, é estupro. Não é crime ou cortesia. Foi maior de 18 anos, indiferente se vulnerável, vulnerável, se foi isso, indiferente disso. Se não foi diante o seu consentimento, não pode. Eu penso dessa maneira e gostaria muito que a sociedade, né, fizesse esse apelo mesmo, né, para que conseguisse com movimentos mudar essa parte da lei, porque eu acho que é um pedaço muito pesado. Estupro é crime, é não crime. é cortesia. Não, é crime. Crime, sim. Crime. Não vai. Tocadas das Não é possível. Cortesia, crime. É um crime. Microfone. Já foi, já voltou. Já ok. Pula o pirata, pula o microfone. Foi no último. No último. Cara, na hora que eu falei isso, que eu vi isso Produção, aqui... vocês vão tirar o pirata? Deixa o pirata. Deixa o pirata. O pirata fica ou o pirata sai? Pode pôr mais aqui, porque a água do limão aqui tá bem louco. Ô, Gra, aproveitando já de assuntos bem bacanas e bem poderosos sobre o feminicídio. Na lei do feminicídio, você consegue citar para mim 3 benefícios e 3 desafios? Porque eu acredito muito que também tenham umas nuances bem interessantes iguais do estupro também, porque feminicídio é crime. E aí eu vi que ela começou a entrar em vigor a partir de 2015, se eu não me engano, essa lei. Eu posso conferir, porque para a data eu sou fraca, viu, Natália? Eu, na minha opinião, um pouco atrasado, né? Que 2015 vai bem atrasado na questão disso. Porque a cada 6 horas no Brasil morre uma mulher por feminicídio. Então, assim, é muito grave. É muito grave. Você consegue falar 3 benefícios e 3 desafios dessa lei pra gente? Ou falar alguma coisa sobre essa lei, ou falar que ela... Sei lá. O que acontece? A lei do feminicídio, Se na ela verdade... vale, se ela não vale. Vamos falar assim. Primeiro veio a Lei Maria da Penha. Pode falar também da Lei Maria da Penha, gata. Primeiro elas veio... linkam. Exatamente. Primeiro veio a Lei Maria da Penha. Para quê? Né? Para educar. Para educar, para incluir a medida protetiva, né? Para educar que não pode bater nas pessoas. Exatamente. Aí veio a Lei Maria da Penha, que aí ela te concede a medida protetiva, certo? É. Só que, quantas mulheres vão lá e fazem essa denúncia? Porcentagem mínima. Pois é, quantas mulheres vão lá? Aí você vem me falar assim... Gra, qual que é o desafio do feminicídio? Sabe, para mim, o desafio do feminicídio é as denúncias mesmo. Verdade, Gra. Sabe, é a mulher ter coragem de procurar uma delegacia, de procurar um PSR, fazer um exame de corpo de delito, porque aqui, vamos falar por Pompeu, né? A gente não tem a delegacia especializada da mulher. Então, ela tem que ir na delegacia comum que a gente tem. Então, assim, para uma cidade pequena, é constrangedor para a mulher chegar, fazer um exame de... Não, né? É aquela cultura, é o medo. Muitas vezes, o que vemos, Natália, é que mulheres fazem até a denúncia. Aí volta com o marido, vai lá e retira. Retira a denúncia. Entendeu? Então, assim, quando você me fala os desafios da lei do feminicídio, os desafios dela
é a mulher ter coragem, eu acho que isso aí vai partir de nós, né? Que sofreu uma agressão, de ter coragem de denunciar. Porque a agressão, ela não é só física, ela é psicológica, ela é verbal, né? Então, a mulher, muitas vezes, ela não tem consciência que aquele agressor moral, físico, né? Ele tá ali envolvendo, diminuindo ela como mulher. Entra num relacionamento abusivo, cheio de Aí, ciclos, da né? Lei Maria da Penha, aí cria-se a lei do segundo, cria-se a outra lei que protege a testemunha da vítima, cria a outra lei que aumenta, né, o tempo da pena. Como teve a mudança da lei, a gente estava falando agora, do estupro, né, que passou a poder você relatar o seu estupro depois dos seus 18 anos. Eu achei isso fantástico. Porque quantas e quantas crianças são abusadas, né, e por medo não procuram denunciar. E aí, essa lei, eu acho. Mas a lei Maria da Penha, ela beneficia, por exemplo, o homem que foi agredido no domicílio. Né? E a gente sabe que o número de mulheres que são mortas hoje, né, com feminicídio, também é muito alto. Salvo engano, também a cada 10 minutos uma mulher morre. É a cada 6 É horas. a cada 6 horas. Uma mulher morre de feminicídio no Brasil. É muito grande. É muito Grande. A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa que subiu depois da pandemia. É que eu ia falar, era 6 horas. Aí deve ter passado para 10 minutos, né? Eu acho que eu tenho Mas Não, entre 2020 e 2021 ocorreram um feminicídio a cada 7 horas. Tá vendo? Média mensal, desculpa. Uma coisa assim mesmo É porque muitos dados mudam de um portal para outro, né? Mas mais ou menos é a mesma linha de pensamento. A minha caneca tá aparecendo? Ô, Gra, sabe que eu vejo muito assim, e eu posso falar por experiência de questão da Lei Maria da Penha? Ela é, na prática, Muito bonita. na prática, Não. Na teoria, prática, muito bonita. ela perde muitas aspas e brechas que a lei possa permitir, e aí vai entrando outras coisas. E no fritar dos ovos, você vê que funciona bem pouco e isso é muito triste. Natália, mas eu posso falar uma coisa com você porque eu vejo, tá? E a Lei Maria da Penha, eu acho que ela tem que ser muito trabalhada ainda. Ah, sim. Muito. Foi um avanço imenso. Foi um avanço imenso. Uma evolução imensa. Ela tem que ser muito trabalhada, Natália, porque às vezes você, por uma desavença com o seu ex-marido, né? Você vai lá e faz uma denúncia sem fundamento. Entendi. Isso acontece, tá? Não tô julgando, não tô aqui, mas eu tô falando a realidade do que acontece muito com essa lei. Você pode falar se tem propriedade para isso? E aí, o que acontece? Aí o juiz vai lá e dá uma medida protetiva, né? Que o seu ex-marido não pode chegar perto de você, que ele não pode entrar na residência, que acontece muito, né? Às vezes até antes de vocês resolverem a questão do patrimônio, o divórcio. E aí é um conflito, porque se você não for lá e não tirar isso perdura. Então, assim, é uma lei que eu acho que tem que ter um olho maior em cima dela, tem que ser muito estudado pelos juristas. É um problema, porque é uma lei para beneficiar as vítimas de agressões. Mas, infelizmente, como eu disse, todo o direito tem duas moedas, ela também é muito usada para benefício próprio. Para benefício próprio. Eu sei. Então, assim... É bem complicado. É muito complicado. Então, quando você me fala, assim, da lei do feminicídio, eu acho que o ponto principal dela é essa coragem. Porque você concorda comigo que quantos
crimes seriam evitados se você não deixasse... Claro que tem situações... Situações e situações. Situações. Vamos deixar isso bem claro, né? Porque senão a gente recebe um processo amanhã. Situações... Não, vamos deixar isso bem claro. Não, vamos deixar isso bem claro que tudo que eu estou falando tem situações e situações, gente. São coisas que a gente vê, entendeu? Os crimes, acredito eu, que poderiam ser mais evitados se houvesse esse acompanhamento social, psicológico, essa questão dessa denúncia, né? Porque a maioria deles, a pessoa já foi agredida várias vezes. É verdade. O cara não chegou lá e te matou. Teve um né? pré. Não teve um pré. Acontece. Tem o doido que acordou lá hoje e falou assim, hoje eu mato aquela mulher mesmo. Tem de tudo. Tem. Cabeça dos... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas são situações e situações. Então, tudo eu acho que tem que ter a mensura. Tudo eu acho que tem que ter, assim, tem que ser muito bem avaliado. No direito, nada tão a ferro e fogo, porque tudo aquilo que vai te beneficiar de um lado pode te prejudicar em outro numa mesma situação, que é as brechas. Claro, e existem 3 verdades. Sim. A minha, a sua e a verdade. Nem sempre. Nem sempre. Tô brincando. Mas tem uma passagem de Josué 1:9 que fala forte e corajosa. É isso que a gente precisa ser. Forte e corajosa. Por exemplo, a atitude da sua menina foi uma atitude muito forte e muito corajosa. Bastante. Muito. Bastante. Eu me orgulho muito dela por isso. Com certeza. Eu, como mulher, me orgulho muito. Né? Verdade. Gra, é verdade que a gente tem que pedir permissão pro marido quando você vai colocar DIU ou laqueadura no Serviço Único de Saúde? Não. Isso não é verdade, isso é mito. Não, no Serviço Único, né, de Saúde, você tem que ter 25 anos e ter 2 filhos. É uma informação muito interessante que as pessoas às vezes não têm conhecimento, mas o Sistema Único de Saúde, ele não fornece, não é só o DIU. Ele fornece a vasectomia para o homem. Que lindo. Na mesma situação. Se ele tiver 25 anos e se ele já possuir 2 filhos, ele pode procurar o PSF da sua região e procurar os trâmites lá com o responsável da área dele. É interessante você falar isso, porque a mulher, ela tem que ser forte e corajosa em tudo que ela faz, ela também resolve se ela vai colocar o DIU ou laqueadura. Porque geralmente ela resolve o problema ali do casal, né? Não, mas não depende do homem, não. Depende, a lei exige que ela tenha 25 anos e que já tenha 2 filhos. Mas ele não tem que autorizar, não. Então isso é mito. A princípio, não. Só se eu pego uma mudança, porque a lei muda todo dia, né? Mas a princípio não depende da autorização. Sabe por quê, Natália? Porque muitas mães hoje são mães sem companheiros. Não, pois é, isso que me chamou a atenção, porque foi até em outro podcast que a gente conversou sobre isso, e eu li alguma coisa a respeito disso, que eu não sei se isso era normativa anterior, se isso mudou agora. É igual, as pessoas não têm... A pessoa só tem em mente, né? No pós-salto só tem a camisinha pro homem. Não, tem a camisinha feminina, também. Tem o anticoncepcional oral, tem o anticoncepcional injetável, né? Isso é importante falar. E tem a vasectomia pro direito ao homem, porque assim, as pessoas não têm esse conhecimento que o homem também pode fazer vasectomia. Né? Joga e que também o Sistema Único de Saúde autoriza, sim, claro. Nossa Senhora, sensacional. Olha, tem muitas coisas no Sistema, né, Único de Saúde que são falhas, Natália. Por exemplo, você tocou no ponto das cirurgias reparadoras, né? Por diversas vezes ela não acontece no tempo que a gente necessita, né? Mas o SUS, ele fornece, não é só o implante mamário. Ele fornece a retirada em excesso da mama, ele fornece a laqueadura, a vasectomia, ele fornece a catarata, ele fornece a retirada de mama do homem, porque isso é uma coisa que acontece, né? Ele fornece a redução de estômago
como também a retirada do excesso de pele. Né? Cirurgias reparadoras em geral, né? Isso, Não você é só nasceu no- com uma deformidade. Claro que não ao tempo que a gente quer, né, Natália? não. Você entra numa fila, mas caso seja um caso extremo, você vai ao judiciário. Não que também vai ser de pronto, Não, não. mas... Porque tem muita demanda, né, Gra? É, Vamos mas- pensar assim. mas- Gra, para fechar o tema principal que a gente escolheu Vamos sobre lá. direitos das mulheres, eu escolhi um jurista para fazer uma frase para você, que é o Rui Barbosa. Ele disse: não há nada mais relevante para a vida social que a forma do sentimento de justiça. Você acha que estamos em evolução? Acho. Perfeito. Eu acho que estamos em evolução. Diante da aula que você nos deu hoje aqui, eu acho que nós estamos muito em evolução, porque ela deu uma aula. Ela passeou, Roberto, sua mãe deu um show. Foi muito bom a preparação que você fez com ela antes, tá? Você- 9 laudas, né? Não, e só hoje. Só que não terminou, gata. Agora a gente vai fazer um pequeno ping-pong. Ai, eu tenho medo Que desse é- ping-pong. Que agora desconstruiu. Ainda bem que eu tô a tomando doutora- bastante água com limão, né? Construímos a Ah, se eu doutora precisar. Graciele. Tem pinga? Importante. Tem pinga aí, gata? Oh, mas assim, é super tranquilo, porque agora você já viu a Graciele, doutora, né? A toda paramentada de palavras difíceis, toda trabalhada Toda em Fascinação trabalhada. Boutique e Semijoias FF. Semijoias. Todo Então, no luxo. agora é o ping-pong. Você já assistiu o Pó de Rosa, então você sabe Aham. como que funciona. Bem medo dessa parte. Até aqui fomos Não, bem. só 5 perguntinhas. Senhor. Hoje é só 5. Geralmente são 10. Mas pra você eu fiz 5. Obrigada, amor. Eu tenho medo das 5. De 1 a 5, vamos começar com qual? Pode escolher o número. E 2. Nossa, Gra, não, foi muito sentimental a 2, então vamos começar. Qual sentimento está guardado no seu âmago, no seu interior? Um sentimento guardado que eu quero muito. Ver a realização dos meus filhos. Esse é um sentimento que eu tenho, assim... Você vai me falar assim, você vai ser plena de ver meus filhos realizados. Não, sensacional. E o ping-pong é rápido, você tá indo bem, você assistiu. Ai. Agora eu vou falar assim, você já assistiu o programa? Porque se não tiver assistido vai ter mais pegadinha. Eu assisti todos. Eu perguntei. Assisti todos. É isso aí. Mais um número, 2 já foi. 4. Tá escolhendo só as... Nós vamos finalizar isso, bom demais. Ai, que medo. Não, o que te desafia como pessoa? É o meu crescimento pessoal. É? O meu crescimento pessoal. Isso te desafia? Me desafia de poder crescer profissionalmente, é um desafio para mim, sabe? De poder crescer como mãe. Não vou falar falhas, não, Natália, porque falhas, não tem ser humano que não tem. A gente como mãe, a gente erra e acerta todos os dias, né? Mas sim, eu tenho esse desafio, sim, de crescer, né? De ter essa estabilidade mesmo, até emocional mesmo, porque por diversas vezes a gente se desmorona. Não, saúde mental é importantíssimo, Mila. Talvez mais importante que a saúde física. Sim. Porque ela te traz muitos problemas na saúde Sim, física. sim. Saúde mental é de extrema importância. Tem coisas que não vale a sua doença na saúde mental. Não vale. Isso aí, mas isso a gente só aprende com a maturidade. Só, eu te falei isso, né? Outro número, gata. 3. 3. Agora só falta 2. Então, Tá. a gente tinha Vai lá, feito uma vai perguntinha lá. antes. E aí eu falo, você se faz mulher em carreira solo? Justifique sua resposta. Me faz bem, por que não? Você tem a maleta da felicidade? Não, Só você não, só você. eu mesmo. 5 contra 1 é.
Quê? Se encontrou mesmo? Sim! Muito bem, muito bem, muito bem! E só tem mais uma pergunta que é: entre quatro paredes existe atenuantes ou agravantes na hora do sexo? Não. Vale tudo. Vale. 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 Não dá problema depois? Não. Eu acho que entre quatro paredes, você tem que sentir prazer, Natália. Você tá ali para você sentir prazer. Você não pode só ter na sua cabeça que você vai proporcionar prazer, não. Eu acho que seu parceiro, ele tem que ter esse papel de querer te ver, né, realizada. Isso eu acho que é uma cumplicidade bacana no casal. Isso é uma conexão, né? É uma conexão. Até porque se o gato gosta, você não gosta. Não vale. Não vale, né? E tem coisa melhor do que ser ao mesmo tempo? Não tem! Não. Sensacional, Grazi! Aprendeu? Nossa, vai! Eu acho que esse final foi tão interessante. Vamos de presente, gato? Doeu não, tá vendo? Não, agora eu vou ser Natália. Não. Agora eu vou ser Natália. O que te motivou a esse projeto? Então, menina, foi um negócio bem doido, sabe? Vamos de presente? Eu converso demais, né, Gra? Então, assim, surgiu a ideia de um podcast. Nomeei ele como Pod Rosa e estamos aí até hoje para levar conteúdo, para levar informação, para levar risadas, porque a vida da gente é tão difícil, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. E cada um sabe o quão é difícil ser forte e corajosa na nossa vida das mulheres. Josué é um cara interessante, mas ele não sabe o quanto isso é pesado pra gente. Só a gente sabe o que custa a saúde mental da gente. Sim. Então, foi mesmo uma coisa bem leve para levar informação e gerar muito conteúdo e para mudar a cabeça das pessoas com relação a muitos dogmas da sociedade. Por isso que eu escolhi o mês de março para trazer mulheres poderosas aqui para a gente conversar sobre. Obrigada pela honra. E eu acredito muito que tem muita gente sendo tocada pelo Pod Rosa, que o conteúdo, a geração de conteúdo lá é bem interessante. Com certeza. Eu acredito muito nisso, muito. E a gente só tem que melhorar e seguir em frente. Você tem medo de fazer 40 anos? Não, já vou fazer mesmo. Eu já tô super ciente que a gengiva vai subir pro dente cair. Eu já tô pagando um implante. Assim, do bem. Não é que não. E tem a doutora Cristiane que Pois também é. não, Não, que você vai vai lá. resolver tudo. O Edmar vai fazendo as maquiagens pra dar. Fascinação Boutique vai trazendo roupa melhor. A gente segura aqui, segura ali. Tem cinta, tem tudo. Tô brincando. Cadê? Você trouxe presente pra mim? Eu trouxe um presente lá da minha amiga Vânia, lá da Florência. Nossa. Eu espero que você goste. Eu escolhi com muito carinho. Jura? Um marketing olfativo aqui, É gata? um marketing olfativo. Meu Deus, você sabe que marketing olfativo hoje é o que há de melhor no mercado, né? Eu gostei muito, espero que você goste. Nossa, eu amo cheiro. Eu acho que você vai gostar. Eu comprei um dele pra mim, eu gostei tanto que eu fui te presentear e me deu um presente também. Geralmente é assim mesmo. Vânia, que carinho, hein? Eu pedi pra ela fez com muito Bambu? carinho. Bambu. Ótimo, adoro essa fragrância. Muito bom, muito carinho. Espero que tá? você goste. Já amei, Gra. Que bom que Gra, você gostou. Mais alguma coisa que você queira deixar? Alguma frase, alguma coisa? Sim. Diga. Eu tenho sugestões de alguns livros. Perfeito. O Milagre do Amanhã. Perfeito. O Poder do Hábito. Perfeito. Já li. Já, né? Já. O Poder da Ação. Não, isso não. São livros que valem a pena. Eu acho que a gente se encontra muito. A gente consegue ver, né, essa maturidade. Porque às vezes a gente chega à maturidade sem conseguir entender como chegamos aqui. Então são livros que eu acho interessantes. Perfeito. E tem uma frase. Nossa.
Vamos para a frase, que ela tá falando essa frase desde o início. Seja você. Viva por você. Acredite em você. E acima de tudo, se ame. Muito bem, muito bem. E tá tudo bem. E tá tudo bom. A Problema minha todo mundo parte, tem, tá a tudo bem. gente... Todo mundo tem. Tá todo mundo embanando na pelada, embananado Tá, mesmo. Então, tá e tá tudo bem. Isso aí, Gra. Finalizar aqui com você o nosso pó de rosa. Hoje essa caneca é o seu presente, junto Ai, com que luxo, gente. uns bombons maravilhosos da Glaucia. Ah, muito Que tem obrigada, uma- gente, olha. Que tem aí o Muito seu obrigada. convite. Muito obrigada por você ter aceito. E aqui tá o convite de todos que estão nos assistindo, que Ó. gostam do nosso pod. Obrigada, tá? Gostei muito. Espero ser convidada novamente. Tá vendo? Tá vendo? Me senti muita vontade. Quem for convidada não tenha receio. Tá? Muito bem. Vale muito, assim, não se prepare com 9 laudas. Não, não precisa, tá Não se vendo? prepare com 9 laudas. Mas não dúvida. Prepare. Pessoal, hoje o Pó de Rosa foi com a Graciele Álvares. Então, Gra, eu escolhi para ser um poema de Guimarães Rosa, um poeta da nossa Nossa. terra, Que luxo. que diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, ela esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente, gata, é coragem. O Pó de Rosa hoje foi com você, foi maravilhoso, muito obrigada. Você deu uma aula com muita maestria. Você faz parte da nossa história e aqui nós vivemos de vivências. Natália, foi um prazer fazer parte disso aqui. Uma honra muito grande. Como eu disse, quando eu aceitei o convite, eu me senti um desafio, mas muito honrada. Muito honrada. E eu acho que é muito prazeroso você poder transmitir conhecimento, né? Você mesmo me disse que muitas coisas você não tinha conhecimento. Estou à disposição, tá? Como eu disse, e um prazer enorme. Te admiro demais. Obrigada, Gra. Beijo, foguete, galera. Beijo. Boa noite.